Olá, meus irmãos, bom dia mais uma vez, nesta manhã deste domingo, para estudarmos as lições da escola dominical. Um abraço a todos os nossos alunos que se colocam diante dos aparelhos aí para participarmos juntos da nossa EBD. Que Deus abençoe o nosso estudo, que possamos aprender juntos nesta manhã. O povo segue em busca de milagres, é o tema da lição de hoje. E nós abordaremos os capítulos 14 e 15 de Mateus. E o objetivo que o autor a autora da revista dos professores coloca, são dois objetivos. Ela coloca assim, um deles, compreender o propósito dos milagres de Jesus. Então, ao final desse estudo, nós vamos tentar entender melhor o propósito desses milagres que Jesus realiza, ou realizou, né? E compreender que deve haver coerência entre o que temos, o que cremos e o que praticamos. Isso nós já temos visto, estudado ao longo do estudo do livro de Mateus. Mas vamos repensar nisso mais uma vez. Quando você ouve a palavra milagre, o que vem à sua mente? Para mim, eu penso o seguinte: milagre é algo extraordinário, algo fora do comum. Algo que você não consegue explicar pelas leis naturais. E essa lição de hoje vai abordar esses milagres que as pessoas não conseguiam entender, mas que vivenciaram com Jesus, com seus discípulos, a realização desses milagres. Muitas dessas pessoas, nós não sabemos, a Bíblia não diz se realmente se tornaram discípulos, seguidores fiéis de Jesus. Mas o que sabemos é que Jesus curou e fez milagres sobre a vida de muitas pessoas. A Bíblia fala de multidões, mas não sabemos se todas elas continuaram crendo em Jesus como Filho de Deus e Salvador. E ainda hoje isso é uma realidade, né? Nós vemos que muitas pessoas procuram a igreja, procuram a fé, à procura de milagres, à procura de feitos, de alguma coisa que possam receber em troca. E nós vemos que isso acontece muito. Às vezes a gente vê templos lotados por aí, mas a oferta que se faz é: venha que você vai ser curado, venha obter a cura, hoje é o culto da cura, e aí por diante. E nós percebemos então que muitos, naquele tempo de Jesus e hoje ainda, procuram a igreja, procuram Deus em busca de milagres. E esses textos de Mateus 14 e 15 vai nos relatar alguns desses milagres. E o texto do início do capítulo 14 começa com uma narrativa em que Mateus vai recordar um pouquinho o que aconteceu na vida de João Batista, a morte de João Batista. Nós sabemos que João Batista era primo de Jesus, era o profeta que veio anunciar a vinda de Jesus, o caminho, abrir o caminho para Jesus. Mas Herodes, que era o governador tetrarca, como algumas traduções dizem aí, era o líder da Galileia. E ele cometeu adultério, se casando com a sua própria cunhada, que era condenado pela lei. Isso era condenado pela lei. E esse fato levou João a condenar e acusar Herodes de fazer algo contra a lei. E Herodias, né, que era a mulher dele, ficou irada. E ela tinha muita raiva de João Batista. E no aniversário de Herodes, a sua filha dançou tão lindamente para Herodes, que Herodes ficou tão encantado que falou assim: olha, você pode pedir qualquer coisa, que eu vou lhe dar. E orientada pela mãe, aquela filha pediu a cabeça de João Batista. E eles trouxeram num prato, Herodes mandou degolar João Batista, trouxe no prato aquela cabeça e ofereceu ali diante de todas as pessoas. Apesar de Herodes ficar um pouco triste, porque ele tinha um certo medo de fazer isso, porque João era um profeta e amado pelo povo. Mas ele fez, porque ele tinha prometido na frente de todos os seus convidados, não podia negar. Quando os discípulos de João souberam disso, eles pegaram o corpo de João, foram, sepultaram e foram anunciar a Jesus o que tinha acontecido. E quando Jesus ouve a notícia da morte do seu primo, eu imagino que Jesus tenha ficado muito triste.
Ele sabia das circunstâncias, ele sabia a perseguição que João também enfrentava. Ele já começava a enfrentar essas perseguições. E ele ficou muito triste. E eu acho que essa tristeza de Jesus levou-o a se retirar para um lugar à parte. E aí a narrativa do verso 13 em diante do capítulo 14 vai nos contar o seguinte. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Deixa eu dar uma paradinha aí. Às vezes nós precisamos ficar sozinhos com o nosso sofrimento, com a nossa dor. E Jesus fez isso. Eu imagino que ele também estava sentindo muita dor de ter perdido o seu amigo, o seu primo. E ele vai para um lugar deserto, com certeza para orar, para vivenciar um pouco daquela dor, para recarregar talvez as suas energias, as suas baterias, como a gente diz, e com certeza para orar. Mas uma coisa que nós aprendemos com Jesus aí é, nós não podemos permitir que o nosso sofrimento perdure para sempre. E Jesus não permitiu isso. Aquele sofrimento intenso que ele estava vivendo, ele descobriu que ele não podia ficar ali sozinho por muito tempo nas suas reflexões. Ele tinha que voltar para o seu ministério. E quando ele volta, a palavra de Deus diz o seguinte, continuando o verso 13 do capítulo 14. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena e curou os doentes que estavam ali. Em outra tradução diz, Jesus se moveu de íntima compaixão. De tardinho os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, já é tarde, este lugar é deserto, mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados, comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram, como? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, Jesus falou. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então nós imaginamos uma multidão aí, talvez de 15.000 pessoas, 12 a 15.000 pessoas, se alimentando por causa de um milagre de Jesus. Um outro milagre paralelo é citado no capítulo 14, no capítulo 15 também, dos versos 32 a 39. Pouquíssima diferença, o lugar era diferente, era outro povo, outra multidão, mas é o segundo milagre com o mesmo tema, a multiplicação dos pães. 2 narrativas da providência de Jesus às necessidades humanas. Jesus sempre supre as nossas necessidades. Nós precisamos crer nisso. Quantas vezes Jesus tem suprido as necessidades dos nossos irmãos em Cristo, da nossa igreja, mesmo nesse tempo de crise. Ele não tem deixado faltar nada. E a Bíblia diz que nunca na mesa do justo vai faltar o pão. E essa é a promessa de Jesus. E aqui ele olha para essa multidão, todas as suas necessidades físicas, e ele vai curando. Qual o objetivo de Jesus ao realizar esses 2 milagres? Bom, um deles a gente pode perceber que ele queria mostrar que as pessoas estão famintas do verdadeiro pão espiritual. E a igreja é a que tem em suas mãos Jesus, o pão da vida. E nós somos assim coparticipantes. Quando Jesus fala assim, dê-lhe voz de comer, Jesus estava dizendo, olha, vocês podem participar deste milagre. Vocês podem me ajudar a realizar este milagre e alimentar essa multidão. E esses discípulos, meio que incrédulos, ofereceram a Jesus aquela pequena coisa que eles tinham, que eram só 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes, em nossas mãos, nós temos tão pouco. Mas quando nós oferecemos a Jesus, ele multiplica. E não deixa faltar nada. E ainda faz sobrar. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Cristo em quem nós cremos. E Jesus quer fazer em sua igreja, hoje, e no mundo, este milagre de suprir as necessidades, não só físicas, mas como espirituais também, da multidão que nos cercam. Nós vemos aqui, esses dias, a liderança da igreja pensou
em algo que pudéssemos ajudar as multidões que andam ao redor aqui. Nós temos hospitais em toda a volta da nossa igreja. E pensaram e decidiram recolocar a tenda que já foi usada no nosso projeto Jesus Transforma, para que as pessoas pudessem pelo menos pedir oração. E às vezes a gente pensa, mas só oração? Oração é tudo. Muitas vezes é tudo que as pessoas precisam. É ajuda do alto, é ajuda dos céus. E dessa maneira, a igreja está fazendo um pouquinho o que temos em nossas mãos. Nós temos um lugar, nós temos um portão, nós temos as tendas, nós temos algumas pessoas que se dispuseram a realizar o trabalho. O que nós temos em nossas mãos, nós estamos oferecendo à multidão que passa ali. Indo para os hospitais, vindo dos hospitais, andando na rua, indo para o trabalho, indo procurar trabalho. Aflitas, desesperadas. E elas param ali e falam, orem por nós, orem por minha família. E essa pequenina fé que elas têm pode mover o coração de Deus, pode mover o coração delas, transformar suas vidas. E é isso que esse milagre de Jesus nos ensina. Ver com compaixão. O pastor Israel, na sua Bíblia Bom Dia, ele coloca aqui uma consideração que eu quero ler para vocês. Para alimentar os necessitados hoje, Jesus precisa do que temos nas mãos. E o que temos? Ele coloca. Pode ser dinheiro que Deus nos tem emprestado para usar. Pode ser conhecimento que Deus nos tem dado para transformar. Pode ser talento com que Deus nos tem abençoado para viver. E se você não tiver nada, você terá apenas uma coisa, um sorriso. Mas eu complemento aqui, que nem sorriso a gente está podendo oferecer mais, porque a gente usa essa máscara. Então as pessoas dificilmente verão nosso sorriso. De certo que o nosso olhar muda quando a gente sorri. Mas nós podemos oferecer nossas mãos em oração ao Senhor. Diariamente, constantemente. E abençoar essas pessoas. A compaixão era o que movia Jesus. Isso é muito importante. O que tem movido o meu coração hoje? A olhar ao redor e ver as pessoas desesperadas porque não podem trabalhar, porque não podem sair de casa, porque estão com muito medo. O que move o meu coração? O coração de Jesus era movido pela compaixão. E nós temos aqui 3 aspectos no verso 14, que nós vemos essa compaixão indo além da visão. Jesus vê a multidão. Quando Jesus saiu do barco, ele viu aquela grande multidão. Ainda no verso 14, Jesus sentiu pena. Ele sente compaixão da multidão. E Jesus age em favor da multidão. Essas 3 coisas precisam caminhar juntas. O nosso olhar, o nosso coração e o nosso agir em favor daqueles necessitados. Nós, então, somos responsáveis por espalhar esse pão espiritual. E Jesus vai cobrar de nós. Onde você estava? No meio daquela pandemia, quando você conhecia a verdade e não partilhou. Quando você tinha a mim, o pão, o verdadeiro pão, e não compartilhou. Como você tem demonstrado compaixão e ajudado as pessoas a conhecerem esse Jesus, que realiza milagres ainda hoje na nossa vida. Mas a narrativa continua. Jesus continua realizando milagres. E o milagre que ele realiza agora, depois dele alimentar a multidão, nós temos aí essa narrativa. No verso 22 em diante, até o 33. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Nesses capítulos aqui, em alguns momentos, nós vemos Jesus se retirando do meio da multidão para ficar sozinho. E na maioria das vezes era para ter um encontro com o Pai. Era para orar, para recarregar suas energias, para saber do Pai o que ele deveria fazer, para buscar orientação. E aqui Jesus vai de novo orar sozinho. E ele fica ali tanto tempo que a noite chega e ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, porque ele mandou seus discípulos atravessarem de barco. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava. E já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, algumas traduções falam a 4ª vigília, que era como os romanos dividiam o tempo, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!"
e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha, Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, Pedro, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nessa travessia nós vemos alguns milagres. Mas na agenda repleta de Jesus, sempre havia tempo para ele ficar a sós com o Pai. E é um desafio para nós também. Nós não podemos preencher a nossa agenda com tantas coisas que tirem o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Porque é nesse tempo de comunhão com o Senhor que Ele nos fortalece, que Ele nos ensina a enfrentar os problemas da vida, que nós encontramos paz, que nós encontramos resposta para as nossas aflições e os desafios que enfrentamos. Quantas vezes, nós precisamos dessa reafirmação do Senhor e de parar diante do Pai. E Jesus, depois que fez isso, é que esse milagre acontece. Então ele anda, imagina você no meio do mar, o mar já é um breu, aquela escuridão, e você lá num barco, o vento soprando, a tempestade, a água querendo entrar dentro daquele barco que não devia ser muito grande, e de repente eles veem um vulto andando na escuridão. Quem que não pensa, o que você pensaria? O que você pensaria se você visse alguém andando por sobre as águas? Não estava nadando, estava andando sobre as águas. E quando eles começam a ficar apavorados, Jesus disse: não temas, sou eu. Gente, essa afirmação é linda demais, porque mais uma vez o eu sou se apresenta aos discípulos, dizendo: não temas, eu sou, estou com vocês, o eu sou, estou com vocês. Sou eu, Jesus, não temas. O mesmo Jesus que se apresentou a Moisés lá dizendo: eu sou, eu sou. O mesmo Deus que se apresenta para nós hoje, dizendo, no livro de João que nós temos estudado nos sermões, quantas vezes Jesus fala: eu sou o pão da vida, a árvore da vida, a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Quantas vezes Jesus fala: eu sou? E aqui ele fala: eu sou Jesus. Eu estou com vocês, não tenham medo. E nós vemos os milagres aqui. Primeiro milagre, Jesus anda sobre as águas. Você já conseguiu andar sobre as águas? Você já viu alguém andando sobre as águas? Pois aqueles discípulos, naquele dia, presenciaram Jesus andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. A gente pode, às vezes, criticar Pedro, mas Pedro era ousado. Será que se você estivesse naquele barquinho, você teria coragem de sair do barco e falar: Jesus, eu também quero ter essa experiência de andar sobre as águas? Mas Pedro foi ousado. E a sua fé, naquele momento, permitiu que ele começasse a andar sobre as águas. E o terceiro milagre, Jesus acalmou a tempestade. Vivemos no meio de uma tempestade e só Jesus pode acalmar. E às vezes ela está dentro de nós. É uma tempestade interna que nós vivemos. Mas só Jesus pode acalmar essa tempestade e nos fazer andar sobre as águas. E a gente canta, aquele cântico: se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade voarei. O autor desse cântico foi ousado, Ele não falou que a gente andaria, mas a gente voaria sobre a tempestade. E é isso que nós devemos crer. O D.A. Carson, que é um comentarista muito interessante, ele coloca um comentário aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: ao comando de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Mas a percepção dele mudou quando ele viu o vento e ele começou a afundar. Será que Pedro perdeu a fé? Não. No comentário de Carson ele diz: não. Mas a sua fé em Jesus, embora forte o suficiente para fazê-lo sair do barco e andar sobre as águas, não foi uma fé suficiente para enfrentar a tempestade.
Interessante, né? Daí Jesus chamar Pedro de homem de pequena fé. Muitas vezes nós começamos nossa caminhada cristã forte, firme, andando sobre as águas. Mas ao primeiro problema, a primeira luta, a primeira tragédia, nós começamos a afundar. E a nossa fé vai se acabando, se perecendo. E essa lição aqui, quando nós tiramos os olhos de Jesus, do nosso alvo que é Cristo, nós começamos a duvidar. E aí iniciamos nossa derrocada e afundamos. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Mary sempre fala nos cultos, nós não podemos perder o nosso foco. E o nosso foco é Jesus. Jesus pergunta a Pedro, por que você duvidou, Pedro? Por que Pedro não passou no teste? Duvidou porque ele olhou as circunstâncias. E não passou no teste porque ele tirou os olhos de Jesus. E quando nós duvidamos, quando nós tiramos nossos olhos de Jesus, nós começamos a duvidar. E eu sei que muitas vezes, nas circunstâncias que nós temos vivido aqui em nossa igreja, as perdas, as mortes, as enfermidades, muitas vezes têm sido questionadas. E nós questionamos muitas coisas, e Deus não nos proíbe de questionar. Mas nesses questionamentos nós não podemos perder a fé. Nós temos que continuar crendo que Ele é soberano sobre todas as coisas e sobre a morte também. O auge da história, desse milagre de andar sobre as águas, de acalmar a tempestade, não é o acalmar a tempestade, não. Carson coloca isso. O auge da história é a confissão e adoração que os discípulos fizeram, reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Aqui no verso 33. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa é a adoração que Deus espera de nós, no meio da tragédia. O reconhecimento de que Ele é soberano e Ele continua sendo o Filho de Deus, a quem devemos toda adoração, confiança e fé. Não é fácil, mas é um desafio que Deus nos apresenta, através desses milagres de Jesus. Aprendemos, a autora da lição, ela coloca 2 lições que a gente aprende na tempestade. 2 tipos de tempestades ela coloca. As tempestades que são para nossa correção e disciplina. Muitas vezes nós fugimos das orientações de Deus e as consequências chegam. Em cada prova que passamos na vida, devemos perguntar a nós mesmos, que lições eu aprendi? Vamos lembrar de Jonas, né? Ele foi um que foi corrigido, a tempestade na vida dele veio para correção e disciplina. A outra lição que nós aprendemos da tempestade é que elas são para o nosso aperfeiçoamento e crescimento pessoal. Mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, lembre-se que Deus está no controle. Bom, Jesus acalma a tempestade, né? Eles chegam do outro lado, amanhece, eles chegam do outro lado do lago, do mar da Galileia, e aí eles chegam em Genezaré. Os versos 34 a 36 diz o seguinte: Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra de sua roupa. E todos os que o tocavam nele ficavam curados. Jesus sabia, né, dos interesses secundários, físicos, materiais da multidão. Mas com paciência, com compaixão, com amor, ele ministrava seu poder sobre todos eles. E a Bíblia fala que ele curava todos. E aí esse pano de fundo dessa mistura de Jesus tocar as pessoas, de Jesus curar as pessoas, vai fazer um pano de fundo para o capítulo 15. E o capítulo 15 começa com a narrativa, de 1 ao verso 10, do conflito que existe entre os fariseus, essênios, os líderes, né, mestres da lei, e Jesus. Quando eles confrontam aí os discípulos de Jesus. Vamos ver o que o texto diz. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus. E lhe perguntaram, por que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebem dos antigos? Jesus respondeu, e por que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse, respeite seu pai e sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe.
Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar seus pais, em sinal de respeito, mas diz, eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus, para seguir seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte. Deus disse, citando Isaías, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus confronta aqueles fariseus com a própria lei que eles tanto defendiam. Esses essênios, esses fariseus, eles tinham muito medo e consideravam assim, abominação tocar as pessoas, principalmente os gentios. E encostar numa pessoa, no meio da multidão, eles tinham muito medo de ficarem impuros. E tocar num gentio, então, levava a pessoa a ficar ritualmente impura. E Jesus rejeita essa distinção entre puro e impuro. Jesus recusou a colocar a religião acima do homem. Jesus recusou-se a colocar a religião acima do homem. Ele repudiou a ideia de que qualquer purificação moral dependia de qualquer forma de legalismo. E sempre Jesus volta a esse assunto. As multidões à procura de cura estabelecem o palco, então, para a confrontação entre esses temas: pureza e impureza, tradição e palavra de Deus, costumes versus princípios. Os discípulos são acusados de não lavar as mãos. Mas lavar a mão, gente, não é só a gente chegar na torneira como a gente faz hoje. Era todo um cerimonial que tinham que fazer assim, depois fazer assim. Se você mudasse a ordem, você tinha que começar tudo de novo e você era considerado assim um impostor da lei. Então era todo esse cerimonial. O que Jesus... Os discípulos são acusados, então, de não lavarem as mãos. E isso não era uma relação de higiene, não. Era em relação às lavagens cerimoniais. E demorava. Lavar as mãos, então, era considerado uma marca de piedade. Então, você era considerado um pecador se você lavasse as mãos erradas, se você não lavasse as mãos e ainda mudasse a ordem da lavagem das mãos. Então, Jesus usa esse mesmo argumento deles e fala sobre a corbã. Corbã era o quê? Era um dinheiro que os filhos... A lei dizia que os filhos tinham que sustentar os pais. Quando eles fossem velhos, precisavam, os filhos tinham que sustentar esses pais. Então, o que esses filhos faziam? Eles pegavam o dinheiro que eles tinham e faziam desse dinheiro o tal da corbã, que era um dinheiro que eles ofereciam ao templo, para o sustento do templo. E quando os pais precisavam deles, eles falavam assim, não, a gente não pode ajudar vocês, porque esse dinheiro que a gente tem é para o templo, é dedicado a Deus. E com isso, eles desprezavam os seus pais. Eles desonravam seus pais, desobedecendo a lei também. Então, é isso que Jesus vai condenar, então. E Jesus, os fariseus e mestres, Jesus vai dizer para eles que eles substituíram a verdadeira religião do coração. Lá em Deuteronômio 6:5, nós vimos lá que diz o seguinte, que Jesus fala lá. Deus fala lá, né? Moisés, ao ensinar a lei, fala, escute, povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E Jesus fala que eles substituíram essa religião verdadeira, da personalidade, da vontade, pela religião da forma. O que importava para os fariseus e mestres da lei, era o exterior, a aparência, aquilo que o povo via. A verdadeira religião deve lidar com a natureza do homem, Jesus vai ensinar isso, e não com a mera exterioridade, como era ensinado pelos fariseus. Jesus queria ver as pessoas transformadas e o coração delas renovados, e não só o corpo limpo e as mãos lavadas. Do verso 16 a 20 do capítulo 15, Jesus vai explicar mais isso aí com mais detalhes. O que realmente contamina o homem? Os fariseus diziam que era o exterior, que era a lavagem das mãos. E às vezes certos alimentos. E Jesus fala aqui, olha, vocês também ainda não entenderam, porque Pedro fala os discípulos falam para ele, mestre, explica isso para a gente, não está entendendo. Aí Jesus fala assim, vocês também não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração.
E é isto que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, e Jesus vai listar aí. Maus pensamentos, crimes de morte, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnia. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus vai chamar a atenção disso. Então não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque o que sai já está lá na mente, já está no coração. E nós vemos lá em Provérbios 4:23 que diz o seguinte: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. E Paulo vai falar lá que a boca fala do que o coração está cheio. Então, da nossa boca, só pode sair coisas que engrandecem o Senhor se o nosso coração estiver alimentado da palavra, das coisas que engrandecem o Senhor. E pela boca a gente percebe o que está lá no íntimo da pessoa. E a gente já presencia, né? Nós presenciamos às vezes as pessoas saindo do culto e já falando palavras que ofendem os outros. E é tão decepcionante a gente ouvir os alunos da EBD, quando a gente está em classe presencial, a gente discute certos assuntos e alguns testemunham isso para nós. Então, o que nós podemos concluir? Que o coração, a mente dessas pessoas está cheia daquilo que não edifica. Toda essa lista que Jesus coloca aqui, através de Mateus. Quando conhecemos Deus, nosso coração é transformado. Nossas motivações e pensamentos são sadios, não só o nosso corpo. Uma reflexão para nós. Como você tem mantido sua santidade e alimentado sua mente? Pense nisso. Como você tem alimentado sua mente? Nesse tempo que às vezes sobra mais tempo para a gente ficar em casa, para a gente ficar na televisão, no celular, no computador, no Netflix. Como você tem alimentado a sua mente? Mas os milagres de Jesus não param aí. Jesus sai dali de novo, Mateus está falando, né? Jesus sai dali daquela região e vai para a região que fica perto da cidade de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficavam no litoral do mar Mediterrâneo, ao norte da Galileia. Hoje é conhecido como Líbano. E quando ele estava nesta região, que era desprezada pelos judeus, pelos israelitas, era uma região desprezada. E essa mulher, chamada por Mateus de Cananeia, mas Marcos a chama de Cirofenícia, de grega. E ela vem atrás de Jesus gritando. Ela percebe, com certeza ela tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres que Jesus estava fazendo. E ela vem gritando. E a narrativa diz o seguinte: certa mulher cananeia que morava naquela região chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Os irmãos perceberam que os discípulos sempre falavam para mandar as pessoas embora? Na multiplicação de pães, eles falaram para Jesus: Jesus, manda as pessoas embora. Aqui, eles dizem: manda essa mulher embora. E é triste quando às vezes a gente vê a igreja do Senhor falando: mande essas pessoas embora. Nós não temos condições de ajudar essas pessoas, mande elas embora. Mas Jesus não a mandou embora. Jesus não mandava embora. Ele não despedia as pessoas antes de agir, curar e abençoar as pessoas. Jesus, então, não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto de manda essa pessoa embora. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ela continuou insistindo, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela responde a Jesus: sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Jesus olha para ela com outro olhar. E eu imagino Jesus olhando para os olhos dela e dizendo: mulher, você tem muita fé. Que seja feito conforme a tua fé. A tua filha está curada. Essa mulher, ela rompe barreiras para chegar a Jesus.
Primeiro, era uma desconhecida. Segundo, o lugar que ela morava já era um lugar criticado pelos israelitas. Era uma desconhecida, era uma mulher, e naquela época elas não se aproximavam dos homens para conversar. Era uma estrangeira e era de outra religião. Mas ela vai em busca da misericórdia de Jesus. E Jesus não dispensa essa mulher. Quando nessa palavra que Jesus disse, né, que não podia dar o pão para os cachorrinhos, o judeu considerava o gentio como eles eram apelidados de cão, de cachorro, tão desprezado que eles eram. Mas ela fala assim, mas os cachorrinhos, aí ela se coloca como um filhote de cachorro e fala assim, as crianças geralmente ficam dando migalhinhas, né, para os cachorrinhos quando eles são pequenininhos ou até grandes. E Jesus monta esse quadro aí. E ela fala assim, mas mesmo os cachorrinhos são dignos de uma pequena migalha. E Jesus percebe nisso a fé desta mulher. Não sei se Jesus estava testando a fé dessa mulher, mas o fato é que ele ouviu o clamor dessa mulher. Ela clama, ela insiste, ela adora o Senhor e ela pede socorro. E Jesus ouve o pedido desta mulher e age com misericórdia e cura sua filha. Essa fé desta mulher estrangeira, que venceu todas as barreiras para se aproximar de Jesus, era uma fé que queria apenas buscar a misericórdia. E esta misericórdia, e essa fé foi honrada com a misericórdia e a honra do Senhor. O Senhor honrou essa mulher com a sua misericórdia, curando sua filha. Desde o princípio, o mundo inteiro estava incluído na missão de Jesus. E quando ele fala aqui, nós não podemos usar como desculpa para, não vamos pregar fulano porque ainda não é hora, ou esse não é digno de salvação. Mateus enfatizou a intenção de Jesus de incluir os gentios em seu reino. E nós estamos vendo Mateus, que o público de Mateus, a intenção de Mateus era sempre os israelitas. Mas salientou, ao mesmo tempo, Mateus salienta que Jesus concentrou seu ministério nos israelitas. Mas ele não deixou de atender os gentios. E quantos gentios foram curados por Jesus? Quantos que não eram israelitas foram curados por Jesus? Né? E aqui a gente pode até abrir um parênteses aqui e dizer por que os judeus primeiro, em Romanos 1,16, a gente vê esse texto aqui, olha, em que Paulo fala o seguinte, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. E aí a gente pode perguntar, mas então por que Jesus fez essa deferência para agiu como que meio que indiferença para com essa mulher, né? E os comentaristas aqui falando, eles explicam o seguinte, os judeus estavam melhor preparados para receber e entender Jesus. Por isso Jesus veio primeiro para os judeus. E nós sabemos disso, porque através do Velho Testamento todo, esse povo é preparado para receber o Messias. Tudo bem que eles não creem, não recebem Jesus, mas eles eram preparados para receber Jesus. Então o Evangelho chega primeiro para eles. Eles poderiam também ter recebido Jesus e compartilhado Jesus com mais intimidade, com mais informações. E outra razão é que não havia barreiras, ou melhor, na maior parte não havia barreiras para que os gentios aceitassem um Salvador judeu vindo dos judeus. Esse é um comentário que é colocado para explicar um pouco essa reação nesse texto aqui de Mateus, né? Mas isso não deixa dúvidas do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, do milagre que ele realizou na vida desta mulher que era gentia, chamada Cananeia. O verso 29, terminando aqui, no verso 29, aí nós vemos aqui, Jesus saiu daquele lugar ali e foi para o lago da Galileia. Foi até o Lago da Galileia. Todos esses eventos aconteceram mais ou menos por ali, a não ser Tiro e Sidom, que foi mais ao norte, né? Mas os outros eventos aconteceram mais ou menos ao redor, às margens do Lago da Galileia. Ou Mar da Galileia, como alguns colocam. E Jesus, então, depois subiu ao monte e sentou-se ali. E foram até Jesus, estou lendo do 29 até o 31. Grandes multidões levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos pés de Jesus. E ele curou todos. Eu achei muito interessante. E Jesus curou todos. E o povo ficou admirado
quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Neste momento, nós vemos aqui Jesus finalizando, nesses 2 capítulos, os seus milagres. Porque quando a gente entra no capítulo 16, ainda milagres são pedidos. Mas vamos ver o que a gente tem aprendido no estudo desses 2 capítulos. Jesus ainda realiza milagres hoje. Ele continua sendo o pão da vida. Nós colocamos nosso objetivo, que era compreender os propósitos dos milagres de Jesus. E um dos propósitos dos seus milagres, né, ainda hoje, é manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. É para que creiamos no nome de Jesus. Creiamos que Ele é o Deus de poder. O mesmo Deus que realizou os milagres lá, no Velho Testamento, continua realizando através de Jesus no Novo Testamento. E Jesus ainda realiza milagres hoje. Se nós olharmos quantas pessoas foram curadas nesse tempo, de tanta pandemia, de tanta enfermidade. Tudo bem, você pode dizer, mas quantos morreram? Sim, quantos morreram? Mas quantos foram curados? Jesus continua sendo o pão da vida, capaz de alimentar não só o físico, mas o espírito das pessoas. Nós vimos também que Jesus acalma a tempestade. Ele segura a nossa mão, Ele nos levanta, Ele nos ensina, Ele nos salva. E o que Ele pede de nós é que nós confiemos nele. Por que você duvidou? Por que você duvida do poder de Jesus? Ele continua sendo o mesmo que venceu a morte. Ele continua sendo o mesmo que enviou o seu Espírito para nos salvar. Por que estudarmos os milagres? Para compreendermos que Jesus age com compaixão. Mesmo para com aqueles que nós achamos que não merecem compaixão. Mas Jesus age com compaixão. Ele honra a nossa fé e Ele age com misericórdia. Então eu vou deixar uma tarefa aqui para nós. Compartilhem nas redes sociais, talvez hoje ou essa semana, esse pão espiritual que é Cristo. Você pode fazer isso através de um verso, através de um texto bíblico, uma reflexão bíblica, uma música. Mas compartilhe esse pão espiritual que as pessoas têm tanta carência, para que elas possam ter suprido em seus corações aquilo que falta, a salvação, a paz que elas precisam no meio dessa tempestade. Mostre que há coerência entre aquilo que você crê e aquilo que você vivencia na sua vida. Você crê que Jesus pode preencher as necessidades das pessoas e pode ainda realizar o milagre da salvação? Então compartilhe esse Jesus. Vamos compartilhar esse Jesus com as pessoas. Uma segunda reflexão. Qual a área da sua vida na qual você precisa de cura? Talvez a área psicológica, emocional, física. Peça ao Senhor que atue poderosamente nessa questão na sua vida. Que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Mas creia que Ele pode agir. E vamos relembrar que mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, Ele está no controle. Deus continua no controle. E que este Deus, soberano sobre todas as coisas, continue nos abençoando e realizando milagres em nós. Vamos orar? Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Porque Tu és o Deus do milagre. O Deus que ainda continua realizando milagres em nossas vidas. O Deus que está sobre todas as coisas. O Deus que se coloca acima de qualquer tempestade, de qualquer circunstância. Muito obrigada, meu Deus, pelos milagres que o Senhor tem realizados hoje em nosso meio. Pelo milagre da salvação. Ajuda-nos a crermos no Senhor como Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus que realiza milagres. Ajuda-nos a colocarmos em prática aquilo que já conhecemos da Tua palavra. Ajuda-nos a praticarmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.